sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre o 11º episódio de Mogun Saikyo no Majutsushi wa Ningen Data. Episódio esse que começa ali com uma recapitulação do que aconteceu no finalzinho do episódio anterior, né? Com a Lorde Demônio invadindo ali a festa de noivado do Ikki e avisando para o Ikki que a Sephiroth havia caído em uma armadilha. A Sephiroth, ela havia invadido a Lesta e conseguido conquistar a Lesta, entretanto aquilo não passava de uma armadilha. Eles atraíram a Sephiroth para a Lesta e quando ela chegou lá, não tinha suprimentos, não tinha nada e fizeram um cerco, ou seja, deixaram ela a mercê, né? Com que ela se desgastasse, fosse se desgastando por falta de suprimentos e recursos. Suprimento é vital durante uma guerra. Então ela ali acabou caindo nessa armadilha ao conquistar uma cidade que já não tinha nada, por assim dizer, e sendo assim cercada pelo inimigo. E a Sephiroth tinha ido até o Ikki porque ele tinha a obrigação, né? Ele era aquele que ela confiava, ou melhor, confiou para essa missão, aquele que tinha a mão mais livre, aquele que ela sabia que teria alguma chance ainda de resgatar a Sephiroth. Então ela foi lá avisar o Ikki sobre isso para ele imediatamente resgatar a Sephiroth. Então temos o Ikki saindo da sua festa de noivado, que foi adiada para sorte dele, né? Ou seja, só foi adiada, não foi cancelada. Cara, sortudo, só teve um adiamento. Então temos aí o Ikki voltando para Ivalias, né, usando magia de teletransporte junto da Satia. E esse teletransporte se resume apenas a lugares que ele já visitou. Então não é como se ele pudesse sair se teletransportando para todo lugar do mundo. Ele tem que ter estado lá antes. Após voltar para Ivalias, né, o Jiron já chega ali logo depois, né, meio que desesperado, falando pro Ikki que a Aliança dos Reis haviam atacado. Entretanto, uma garotinha acabou por salvar eles, no caso foi o Lorde Demônio, que pegou e interferiu ali para que o Ikki pudesse se movimentar e resgatar Sephiroth, já que a Lorde Demônio não poderia fazer isso sozinha, né? Ela não poderia sair no campo de batalha assim, à torta direita. Ela já colaborou ali com o Ikki, ajudando ele, protegendo a cidade dele, Ivalias. Então o Ikki volta, recebe esse relatório do Jiron, falar que eles foram atacados, mas foram salvos. E ali o Ikki pergunta quantos soldados eles têm à disposição. O Jiron fala que 100 ficaram feridos, que eles têm 500 soldados à disposição. E ali o Ikki tinha falado pro Jiron que eles teriam que ir até a Lesta para resgatar a Sephiroth. Então, 500 soldados que você tem disponível, mas você tem que deixar alguma segurança para proteger a cidade. Então, assim, ou seja, a mão de obra deles, que já era pouca, ia ser menor ainda. E eles teriam que enfrentar 5.000 soldados. Então, o Gunther acaba aparecendo ali para conversar com o próprio Ikki. Então, vão para um outro local ali. E o Gunther fala que tem quase cerca de 100 anões ali, que também podem ser usados como guerreiros. No caso, ele, Gunther, põe a disponibilidade do Ikki os anões para lutarem junto com o Ikki nessa batalha, nessa guerra. O Ikki ali pergunta se tem certeza, porque aquela não é uma batalha dos anões, é uma batalha dos demônios contra os humanos. O Gunther confirma sim, que sim, tem certeza. Tem a questão lá da promessa do Ikki, né? O Ikki falou para eles que queria criar um país ali para os anões e tudo mais. A forma como o Ikki estava tratando os anões, né? Conseguiu juntar boa parte deles ali naquela cidade, ou seja, reuniu os anões em um só local. Eles não estavam mais espalhados por todo o lugar, estavam mais concentrados em uma certa região, até mesmo como uma forma de agradecimento ali. Apesar que na visão do Ikki já estava em paz, porque o Ikki estava tendo retorno deles em termos de mão de obra. O Ikki até como esse negócio do seu país, eu não posso garantir que eu vou conseguir te dar um país só para você, até porque estamos numa situação apertada, a questão do demônio, a aliança dos reis, ou seja, os demônios estavam voltando a ser pressionados, já não estavam mais numa situação tão favorável assim, mas o Gunther confirma que ainda assim quer emprestar suas forças e que acredita também que caso não der certo, né, no final das contas não consiga o país dele, vai ter sido apenas um erro de julgamento dele, mas que ele quer sim ajudar. Então o Ikki acaba por aceitar a ajuda dos anões, e então surge ali um grupo de humanos que também falam que querem participar, que querem ajudar. E o Jiron meio que se intromete ali e fala: o que vocês estão pensando que é? A gente somos demônios, né? Colocando um ar de superioridade ali, sobre que menosprezando os humanos, mas o Ikki quer terminar de disputar eles. E ali eles falam que desde que o Ikki assumiu Ivalias, a vida dele acabou por ser melhor. Que o antigo senhor cobrava impostos extremamente altos e tudo mais, também questão de guerra, ou seja, economia mais difícil. E eles provavelmente, se o Ikki não tivesse ali, eles provavelmente acabariam virando bandidos ou então acabariam morrendo de fome por conta da difícil situação que estavam, ainda mais em períodos de guerra. Até como uma forma de agradecer. E também os soldados do Ikki, durante a invasão que teve a Aliança dos Reis, protegeram ali os humanos, né? Ou seja, todo esse tempo de convivência acabou criando um laço, eles de um aceitando o outro, não sendo mais apenas inimigos mortais, mas conseguiram criar algum tipo de coexistência, por mais básica que seja. Tava havendo ali uma coexistência e um tava aceitando e respeitando o outro, por assim dizer. Estavam começando a se dar bem, né, coexistindo de forma pacífica. Então, eles ali queriam ajudar também e retribuir o favor, né, já que acham que o Ikki tá sendo um bom senhor ali para eles. O Ikki acaba por aceitar, né? Engraçado que depois disso, né,
a Lilith e a Sati dão uma bronca ali no Jiren. É com quem que você pensa que é dentro da ordem Speak, falando que ele que deve ou não fazer, né? As duas foram no Jiren ali no lugar dele, sempre ofendendo o próprio coitado. Teve que refletir sobre suas ações. Eu entendo o ponto de vista do Jiren, né? Não querer se juntar com humanos, né? Meio com orgulho ali pra ele, mas no momento desse de crise, você ter poucos soldados, meu camarada, eu pensava o seguinte: sejam bem-vindos a Warhorse. Eu não tava nem se já tinha sido inimigo antes ou não. Eu pensava, ótimo, mais peões pra mim, mais bucho de canhão. Que em caso de emergência, fala, vai lá, meu povo, vai lá, se joga na linha de frente e se vira. Obviamente, o Ikki não vai sair sacrificando eles à torta direito. Mas eu, se eu tô numa guerra, se eu tenho mais peões pra usar, eu penso, ótimo, mais bucho de canhão, mais mão de obra pra eu poder usar. Se qualquer aumento numérico que eu tiver, vai ser bom, pelo menos pra distração de isca, alguma coisa, vai servir nesse momento. Então, no final das contas, o Ikki acaba aceitando e ainda assim resta aquela dúvida. Ele tem que dividir a força dele em duas, uma para ir para Telesta, que seriam 4 dias de marcha, e outra para ficar e defender Ivalias. E o Ikki fala assim, ó, pra quem for ficar, eu quero pedir uma coisa. Se rendam. Se a Aliança dos Reis atacar, se rendam, não façam nenhuma resistência inútil, ainda mais os humanos ali, porque se o humano tá tentando resistir contra outra invasão humana, né, que teoricamente está tentando salvar dos demônios, podem ser vistos ali como traidores, então seriam executados, presos, sei lá, poderiam ser torturados, então um destino muito pior. Então, em que fala, se eles invadirem aqui, pega e se rendam. Ou seja, ficar ali só mesmo para monitorar a cidade, uma defesa básica, algo nesse sentido, sei lá, contra bandido, algo mais comum. Mas se fosse a Aliança dos Reis, pega, se entrega, se rende, não faça nada inútil que só perderia sua vida em vão. Além de quem sobreviver seria torturado e preso, vai saber o que poderia acontecer com a própria cidade, né? Poderia até destruir a cidade, falando aqui está manchada de demônios, algo nesse sentido. Após organizar tudo isso, no dia seguinte, temos o Ikki marchando para Alesta. Enquanto isso, né, do lado da Sephiroth, né, que estava acontecendo em Alesta. Lembra no episódio passado que a Sephiroth, quando recebeu a informação que tinha ração, né, comida para apenas 3 dias, ela pensou, quer saber, vamos então fazer um ataque total com frente total? No final das contas, ela que acabou sendo atacada, né? O general inimigo, o Ehudler, que, como é dito no episódio, parece ser um comandante inteligente, promissor e forte, decide atacar a Alesta, né? Ou seja, a Sephiroth, que já estava com a moral dos seus homens baixa, né? Feridos, pouca comida, tem que reter esse ataque inimigo, obviamente com muito menos soldados. Temos um novo começo da batalha lá em Anesta. É trocação pra todo lado, é porrada, é magia, é espadada. Então a Sephiroth vai vendo ali a situação, tá percebendo que tem muitos soldados inimigos e ela tem que diminuir o contingente interno e externo, ou seja, não pode deixar entrar tantos soldados assim. E teria que eliminar o máximo dos externos possíveis sem deixar entrar. Então ela pensa ali em tacar o seu meteoro, apesar de ela estar bem desgastada e não saber se ainda tem condições de lançar o meteoro, mas ela começa a ir para algum lugar para se preparar para lançar o meteoro, acaba sendo atacada por um outro mago, mas ela ali consegue escapar desse mago e dos soldados que estavam lá e vai para um outro ponto. E lá ela começa a preparar a sua magia. Só que enquanto ela estava no meio desse encanto, que é um encanto longo, por se tratar de uma magia poderosa, o Ehudler, que tinha adentrado lá as muralhas para ele mesmo também participar do ataque, tinha subido em cima de uma das casas e estava lá com seu arco e flecha e disparou direto na Sephiroth, interrompendo o encantamento dela e fazendo ela cair no chão e acabar por ser derrotada. Então, assim, a Sephiroth, ela foi presa e seus soldados que não foram derrotados acabaram presos. E no outro dia ali, quando é mostrado lá, vemos aquele mago que tinha atacado a Sephiroth brincando com esses soldados e tacando fogo nele, se divertindo, falando que iria eliminar todo e qualquer demônio. Com a Sephiroth presa, né, o Ehudler acaba indo lá visitar a sua prisioneira. Eles ali têm uma conversa, né, a Sephiroth até fala que deveria ter matado ele quando eles tiveram o encontro anterior, né, porque assim ela evitaria aquela humilhação que está ali presa, acorrentada, e o Ehudler acaba meio que revelando ali partes da sua missão ali para Sephiroth, né? No caso, a missão dele era eliminar o 7º batalhão, e ele prendeu a Sephiroth para usar ela de isca. Ele sabia que havia subordinados capazes no batalhão da Sephiroth, no caso o Ikki, né? Sabia que tinha um comandante muito bom ali, caso que ele tinha que destruir o 7º batalhão, então ia usar a Sephiroth como isca para atrair as outras brigadas, os outros líderes de brigada, principalmente o Ikki, para tentar resgatar ela e assim aniquilar todo o 7º batalhão. A Sephiroth até fala para ele matar ela logo ali, né? Porque se ela tivesse morta, não haveria sentido em resgatar ela. O Ehudler sabe muito bem disso, que ela tem naquele momento muito mais valor viva do que morta, porque se ela morrer, vai dar a informação de que ela morreu, morreu, por que eu vou lá resgatar alguém morto? Acabou, não tem mais. Então ele mantém ela ali viva, né? A Sephiroth acabou caindo na armadilha dele e ele já estava ali esperando o Ikki, né, que sabia que iria tentar alguma coisa para resgatar ela e ele iria aproveitar essa chance para eliminá-lo. Voltando para o Ikki, que estava marchando em direção de Alesta, né, e durante essa marcha, todos os intervalos que eles tinham, eles treinavam ali formações de demônios e humanos, né, ensinavam os humanos a usar ali as armas de fogo também. Então ele estava treinando, né? Toda vez que tinha um intervalozinho, dava um treinamento ali básico para ter alguma cooperação. Então, quando eles estão próximo de Alesta, o Ikki envia o Jiren, né, para fazer o reconhecimento. O Jiren vai lá fazer o reconhecimento. Depois, quando ele volta, porque ele volta com uma cara assim, nada boa, né, por conta da imagem que ele viu. No caso, as roupas da Sephiroth, né, a capa e
o chapéu dela, e o Jiren volta lá e mostra pro Ikki a situação, né? O Gunter vai junto, a Lilith vai junto, né? A Lilith fica perguntando pro Jiren que raio você viu, que é, né? O Gunter até fala pra Lilith, ó, talvez seja melhor você não ver, mocinha. E o Ikki, ao ver aquilo ali, ele tem a certeza de que a Sephiroth tá viva, né? Assim, por mais que, pela expressão do Jiren, né, ao ver aquilo, ele teve a sensação de que a Sephiroth já poderia estar... O que eu acho, assim, bastante natural. Você vê lá as roupas do general inimigo largado, você pode pensar que tá morto, também morreu, e deixaram ali as roupas para mostrar que morreu. Mas nesse caso o Ikki entendeu como um sinal que ela estava viva e que era refém, né? O Ikki teve a certeza disso, até porque ele também acreditava nas palavras do Lorde Demônio, que tinha mandado o Ikki lá resgatar Sephiroth. Então, ele acreditava nas palavras do Lorde Demônio e também ele fez ali, colocou o tic-tac para funcionar, de que a Sephiroth também teria muito mais valor viva do que morta, que poderia ser usada como isca e tudo mais. Então o Gunter até comenta, então, esse aqui é uma armadilha e a gente vai ser obrigado a atacar a armadilha. E o Ikki meio que confirma, né? Exatamente, vocês vão ter que atacar, vamos ter que cair na armadilha do inimigo para resgatar Sephiroth, que era comandante ali dele, eles tinham essa obrigação. Então ali o Ikki analisa ali a situação, né? Fala pro Gunter que ia precisar da ajuda dele, pro Jiren e pra Lilith que também ia precisar da ajuda deles, né? Eles até ficam animados em poder servir ali o seu mestre. E termina o episódio ali com o Ikki falando que eles iriam atacar no amanhecer do dia seguinte. Então eles voltariam, fariam uma conferência, né? Uma reunião estratégica ali, pois o Ikki até aquele momento ainda não tinha elaborado uma estratégia ao certo. Ele foi durante todo o caminho pensando em como atacar, como realizar essa operação de resgate, mas ele, é claro, ele tinha que ver como estava a situação, as condições da Alessa, se tinha algum muro, se tinha alguma proteção e tudo mais, e viu ali e já voltou para a conferência para elaborar alguma estratégia para então resgatar a Sephiroth e todos os outros soldados que fossem possíveis, e assim acaba o episódio, né, então. Como o título sugeriu, a Sephiroth foi derrotada. Felizmente ela não foi morta, né? Pelo menos ainda. Foi apenas capturada e está servindo de isca. E o nome do próximo episódio tem a ver com o General Erhardler, né? Que está demonstrando isso aí, pelo menos assim, em termos de inteligência, né? Estratégico. Ele ser tão inteligente e estratégico em termos de estratégia de combate, tão bom quanto o Ikki, se não até melhor. E pelo que eu vi no mangá, em termos de força de combate, ele também pode dar um calor na Sephiroth, ou seja, então assim, seria um combate bem interessante, né? Tanto seria se fosse no mano a mano, quanto em termos de estratégia, pois ele se compara ali às peças as principais peças do 7º Batalhão, esses termos, né? Em termos de força e de estratégia, né? De estratégia ele é comparável com o Ikki, se não for melhor, e de força, ele dá, se fosse um X1, ele daria bastante trabalho ali para Sephiroth, pelo que eu já vi ali do mangá também, que no mangá mostrou um pouco mais de ação, não tanto assim, mas um pouco mais. Então o próximo episódio vai ser isso, né? Vai ser se o Ikki consegue ou não resgatar a Sephiroth e se o plano do Erhardler de aniquilar a 7ª unidade, né, o 7º batalhão do Lorde Demônio dará certo. Então me digam o que acharam deste episódio, o que estão achando da obra até aqui, e é isso. Espero vocês no próximo episódio, que imagino ser o último. Tchau e até a próxima.